Beleza, rapaziada? Vou começando um novo vídeo aqui com vocês, uma playlist de cursos que eu vou fazer com vocês, abordando todos os assuntos sobre análise institucional, que no caso seria SMC, desde estrutura, como demarcar, até liquidez, assuntos mais restritos no caso, né? Então vamos começar aqui. Vou começar essa aula falando sobre Boss e Chuck, tá? Que é um dos assuntos mais, entre aspas, é, iniciais, né? Que todo mundo sabe o que é, o que significa e para que serve, tá? Então eu vou desenhar um desenho prático aqui, um exemplo teórico para vocês, e depois eu pego alguns exemplos no gráfico, como vocês podem ver, ó, o gráfico atualmente, tá? Então eu vou estar analisando do jeito que eu opero no meu intraday, beleza? Então bora lá. Vamos tentar replicar esse movimento aqui, ó, aqui. Não, vou fazer um exemplo teórico para vocês que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, aqui, tá, aqui já tá bom. Em uma tendência altista, o que é tendência? Tendência é como o preço se move. A gente tem três tipos de tendência. A tendência altista, que seria ele fazendo topos cada vez mais altos. A tendência baixista, que seria ele fazendo fundos mais baixos que os anteriores. E a lateralizada, que geralmente a gente não gosta dessa daqui, porque o preço fica muito parado, tá? A quebra de estrutura a gente pode ver mais visivelmente nas estruturas quando elas estão mais esticadas, assim como nesses exemplos, tá? E numa estrutura de 4 horas, por exemplo, no High Time Frame, a gente tem o nosso swing high, que seria o que seria swing? Estrutura de swing. Estrutura é aquela estrutura mais ampla que mostra a direção do preço, beleza? Então, a estrutura de swing nossa aqui estaria altista, certo? A gente priorizaria compras por conta do swing. E começando a falar sobre BOSS, o que seria BOSS? Traduzindo essa sigla para vocês, BOSS seria a quebra de estrutura, ou seja, vamos pensar, por exemplo, que o preço está trabalhando desse jeito aqui, certo? Replicando essa pernada aqui, ó. O preço está trabalhando desse jeito. E antes disso, ele já estava fazendo esse mesmo movimento aqui, certo? Sempre quebrando topo. Então, a expectativa maior do movimento futuro do preço é que ele faça isso daqui, ó, certo? Que ele faça esse movimento aqui, para continuar a tendência, quebrando os topos. Dentro disso, tendo os topos como denominado como topo fraco e o fundo forte, que ou seja, ele sempre vai buscar uma zona de interesse e fazer esses movimentos aqui, certo? E essas quebras desses topos, o último topo válido depois no fundo, a gente denomina eles como BOSS, certo? Que seria o Break Off Structuring, que seria denominada a sigla BOSS, certo? Numa estrutura de alta, isso aqui seria o nosso swing high, certo? E esse o nosso swing low. O swing high é o último topo válido depois da quebra, certo? Ou seja, ele quebrou, ele fez esse movimento aqui, quebrou esse topo, último topo válido. Vamos pensar que lá da esquerda, lá no movimento antigo, o preço veio e retraiu numa zona aqui, por exemplo, ó. Retraiu numa zoninha aqui e realizou essa reação do preço. Esse aqui é o nosso swing high, tá? Essa zona aqui só seria justificando, tá, rapaziada? Não tem nada a ver com esse exemplo aqui, tá? Só justificando essa reação aqui. E esse seria o nosso swing low, certo? Após o movimento
realizar esse movimento aqui, o nosso swing high passa a ser esse daqui, certo? E o nosso swing low passa a ser o último fundo válido depois desse topo aqui, certo? O preço veio, retrai numa zona, esse aqui é o nosso swing low, beleza? Na sigla, no exemplo teórico, como a gente já está falando aqui, eu vou passar para vocês também. Esse aqui seria o nosso high, que seria o nosso alto mais alto. Aqui o low high, que seria o baixo mais alto mais alto, baixo mais alto mais alto, que é conhecido como a sigla HH. Acho que para quem já é do meio que do SMC já vai estar mais conhecida essa sigla. High, aí aqui high. Resumindo, o high é topo e o low high é fundo, beleza? Nem sei porque tem um W aqui, mas tá bom. E na estrutura de baixa, mesma coisa, tá? Só muda essas siglas e a posição do nosso swing low e swing high, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. O gráfico é meio complicado de mexer. Ó, aqui seria o nosso boss, mesma coisa que a estrutura autista, tá? Não muda nada, só muda a posição, tá? O nosso swing high, ele continua sendo o topo, só que como a gente está na estrutura baixista, ele é o último topo válido depois do fundo, certo? Que a expectativa no movimento baixista é que ele continue colocando topos mais baixos, ou fundos mais baixos, topos mais baixos também, né? Então aqui seria o nosso, ó, low, certo? Que é baixo mais baixo. Aí aqui low high, baixo mais alto, low e assim sucessivamente, tá? Então esse seria a nossa denominação de boss. Vou colocar aqui para vocês, tá? Boss break off structure. É o inglês do menino. Seria quebra de estrutura. Quebra de estrutura. Vou aumentar a letra aqui. Ó. Esse aqui seria o boss, tá? Denominação break off structure, quebra de estrutura. Então, o mercado, ele sempre se movimenta desse jeito aqui, ó. Ó, por exemplo, nosso high aqui, ó. High, certo? Vou colocar um azulzinho aqui pra vocês, ó. High. E o nosso último fundo válido, depois dessa, o fundo mais baixo, depois dessa alta aqui, é o que? Aqui, certo? Todo mundo concorda comigo? Low high. Tá. A gente quebrou uma estrutura antes disso. Ó. Aqui. Ó, o nosso boss aqui, ó. A gente quebrou a estrutura. Eu não vou abordar isso aqui agora, que isso aqui entra em questão do Chuck, tá? Eu vou falar com vocês mais adiante aí. Ó, o preço faz aqui o nosso boss. Deixa eu pegar outro exemplo que eu vou usar isso daqui como um exemplo do Chuck. Desculpa aí, pessoal. Aqui, por exemplo, ó. Boss. Tá? Boss, quebra de estrutura. Nosso topo válido. Depois dessa quebra. Topo válido, último fundo válido. Fundo mais baixo, aqui. Certo? Aqui seria o nosso swing high. Swing high. E aqui seria o nosso swing low. Swing low. Então, a expectativa desse movimento aqui é o que? Ele sempre quebrar para o lado que a tendência está nos mostrando, tá? Aqui no caso a gente estaria numa tendência de alta. Então, a expectativa desse cenário aqui é que o topo fosse quebrado, ou seja, o topo fraco, e o fundo fosse respeitado, fundo forte. E foi o que o preço fez, certo? Ó, aqui não seria considerado boss, eu vou abordar isso com vocês em outros vídeos, tá? Aqui boss, ó. Boss, quebra de estrutura novamente. Ó, swing high, último fundo válido, swing low. Último topo válido aqui, perdão. Último fundo válido depois do topo, certo? Fundo mais baixo. Aqui,
Não teria nenhum boss, eu vou abordar com vocês esse movimento, tá? Mas não fiquem exaltados. Eu vou abordar com vocês mais adiante sobre esse assunto aqui, tá? Mas seria isso daqui. Aí isso aqui seria o nosso swing high. Swing high, certo? O nosso swing low. Swing low. E na estrutura baixista a mesma coisa. Eu vou caçar uma estrutura aqui, eu só vou colocar um high high aqui e high low high para ficar na teórica e na prática, tá? Aqui nosso high high, low high, aqui low high, aqui high high, aqui low high. Em questão da expectativa de movimento que eu tava falando para vocês, na tendência que ele está mostrando agora, como ele está na estrutura altista, a tendência dele é fazer esse movimento aqui, ó, e continuar colocando topos mais altos, por ele estar presente numa estrutura altista, certo? Até que se prove ao contrário, a gente continua com essa expectativa aqui, tá? E o nosso swing low, ele continua sendo esse porque a gente ainda não tem um fundo existente. A gente só vai ter um fundo depois da quebra, certo? Então a gente continua com esse swing low, só o swing high que vai ser esse aqui, certo? Na estrutura baixista a mesma coisa, a gente só altera o swing low e o swing high que fica até ele quebrar novamente a estrutura. Então eu vou pegar uma baixista com vocês aqui. Ó, aqui por exemplo. Não, aqui tem pouco. Aqui, vamos pegar só isso aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, a gente tem essa quebra. A gente tem... Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui tá legal, ó. Deixa eu ver. Eu não queria pegar esse aqui pra não embaralhar vocês, mas eu vou pegar, tá? Aqui, ó. Seria o nosso boss. Boss. Mais um boss, certo? Mais um boss. Sobre o que eu tô falando com vocês, de não confundir, mais adiante você vai entender diferenciar order flow e swing. Order flow seria como se fosse o fluxo do swing, entendeu? Ele vai tipo mostrar a direção do preço ou quando o preço tende a corrigir. Tá, mas vamos pegando esses exemplos aqui, depois eu pego com vocês e explico a diferença entre os dois e como demarcar, beleza? Então vamos lá, aqui ó. Nessa estrutura a gente tem o nosso swing low, que seria o nosso último fundo válido, swing low. Sobre aquela questão de reação na esquerda que eu tinha comentado com vocês, como justificativa aqui a gente pode ter o que? Deixa eu só colocar o replay aqui, ó. Como justificativa de reação, a gente poderia ter um ponto de interesse na esquerda aqui, certo? Deixa eu só... Ó, aqui, por exemplo, ó. Esse aqui. Só como justificativa da reação que o preço deu, certo? Ó. Reação na esquerda. Reação na esquerda, certo? Aqui. Justificando essa reação do preço. Então a gente tinha o nosso swing low ou swing high aqui, topo mais alto depois do fundo, swing high, aí aqui de novo, ó, swing low, aí depois da quebra, o que a gente teve aqui? Swing high, certo? Aí aqui, swing low, aí o que? Aqui,
swing high, tá? Então o preço sempre vai realizando esses movimentos aqui, ó, certo? E como a gente está numa estrutura baixista, a expectativa é que o movimento venha, retraia em alguma zona de interesse e continue colocando fundos mais baixos. E foi o que aconteceu, certo? Ó, ele veio, quebrou essa estrutura aqui. Ó, foi buscar um ponto de interesse lá e sucessivamente quebrou essa estrutura aí para baixo, certo? Vou abordar um pouco sobre Chuck com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Na teoria, vou pegar aqui onde a gente já fez os outros exemplos aqui. Aí, se vocês quiserem tirar um print aí para fazer backtest, estudar aí com vocês, beleza? Chuck seria o que? Seria o mesmo movimento, porém ele nos mostra quando o preço tende a corrigir em certo momento. Por exemplo, a gente vem fazendo esse movimento aqui, tá? Que essas quebras aqui seria o nosso boss e o preço faz isso daqui, ó. Ou seja, ele perde, ó. Aqui seriam os nossas quebras de estrutura, certo? E aqui seria o nosso conhecido como Chuck, tá? A sigla Chuck, que seria a inversão, a possível inversão de tendência que a gente tira no nosso swing high, certo? Swing low, swing high, swing low, swing high. E a partir dessa perda, dessa mínima aqui, a gente tem a inversão de tendência, ou seja, a gente estava na tendência de alta, a expectativa era continuar rompendo o topo, porém o preço vem e perde seu último fundo, ou seja, dando a inversão de tendência. Porque estrutura altista, ó, é sempre o fundo mais alto que o anterior, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele fez um fundo mais baixo que o anterior aqui. Então ele está mostrando para a gente que o preço tem interesse em trabalhar abaixo dessas regiões aqui, certo? Buscando um ponto aqui de interesse e invertendo a tendência aqui, certo? A gente pode ter alguma justificando essa reação aqui, ó, o preço continuar colocando fundos mais baixos, certo? Ah, e em questão de estrutura, a gente só tem uma estrutura, uma tendência confirmada a partir da segunda quebra, certo? Nem aqui, ó, a gente tem a primeira quebra, ó, primeira quebra. Não vou falar com vocês que é mais fácil. Primeira quebra, a gente não tem ainda uma tendência formada, certo? Uma tendência altista confirmada. Aí a partir da segunda quebra, a gente já tem a estrutura altista, ou seja, o nosso fundo é o protegido e o nosso topo é o topo fraco. Ou seja, a expectativa do movimento era isso aqui, ó. Pum. Porém o preço veio e perdeu essa mínima, invertendo a tendência. A partir disso, aqui a gente ainda não tem a tendência confirmada, porque é a primeira, e após a segunda quebra, que seria o nosso boss, daí sim a gente poderia estar complementando uma tendência baixista a partir desse momento aqui, beleza? Então eu vou pegar com vocês aqui algum exemplo de Chuck. Ó, por exemplo aqui, ó, a gente tinha o nosso boss, ó, preço veio, puff, fez um fundo válido, certo? Fez um fundo válido aqui, ó, nosso fundo válido. A partir desse fundo aqui, qual foi o topo mais alto? Esse aqui, certo? Então, caso a expectativa do movimento era o que? Que ele chegasse em alguma zona de interesse aqui, certo?
e continuasse colocando fundos mais baixos. Porém, o que o preço fez? Rompeu a mínima. E o Chuck, eu esqueci de falar com vocês, a gente tem três tipos, três jeitos de demarcar um Chuck, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa estrutura. Ó, por exemplo, aqui. Aqui seria o nosso boss, tá? Esse exemplo aqui é igualzinho isso aqui, tá, rapaziada? Ó, teria o nosso boss. E o preço faz esse movimento aqui, certo? A gente tem antes da quebra, ó. Antes dessa quebra aqui, a gente tem o que? Reações do preço, certo? Ou seja, a reação que fez com que o preço quebrasse essa estrutura aqui foi essa aqui, certo? A gente pode demarcar um Chuck daqui, pode demarcar um Chuck daqui, pode demarcar um Chuck daqui, tá? Aqui seria o nosso Chuck agressivo, que o preço voltando aqui, a gente já poderia sim ter operações. Aqui seria o nosso Chuck moderado. Vou demarcar com vocês aqui, ó. Ó, colocar AG, Chuck, Chuck. Aí aqui, não, vou colocar só Chuck. Aí eu coloco, vou comentando com vocês, tá? Deixa eu só demarcar aqui, Chuck. Aqui também seria válido. E aqui também seria válido. Ah, mas qual que é o melhor? Não tem melhor, tá, rapaziada? Tenho que dar mais segurança. O que dá, tipo, é mais seguro para você operar é, claro, que é esse daqui, certo? Porém, se o preço ele fazer essa quebra aqui, voltar aqui, é melhor você estar na operação aqui do que aqui, certo? Que você vai estar surfando mais amplo o movimento. Então não tem melhor ou pior, tá? É questão de feeling e questão de cada um e o jeito que opera, tá? Eu particularmente fez o agressivo aqui, se ele me der oportunidade aqui, eu já entro a favor disso, tá? E o preço fez esse mesmo movimento, ó. O nosso swing low era aqui, swing high, né? Swing high era aqui, certo? E o nosso swing low era aqui. Swing low. Antes do preço fazer essa quebra de estrutura, o boss, ele fez o que? Reações, ó. Uma reação, duas reação. E quebrou, certo? Mesmo exemplo que eu dei pra vocês aqui, ó. Então, a partir disso aqui, a gente já poderia marcar do mesmo jeito os nossos chucks, ó. Aqui seria um modelo, aqui seria outro modelo e aqui seria o outro modelo. Aqui seria o agressivo, aqui seria o moderado e aqui seria o mais seguro, né? Por exemplo, o preço vem aqui, ó, no agressivo, faz esse movimento, busca aqui alguma zona, você já está na operação aqui, tá? Aí se você for um cara mais seguro e tal, você querer esperar aqui, não tem problema, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Claro que tem tudo uma questão de liquidez, zona, que vai validar ainda mais o seu trade, vai te dar mais chance de pegar um trade rentável. Então, rapaziada, o assunto é isso aí, beleza? Do primeiro vídeo, para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, para mim tá trazendo mais vídeos sobre a série aí, tá? Vou fazer um cronograma com vocês aí. Tamo junto, valeu, é nóis. Esse é só o primeiro, deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto.